jornalista José Carlos Góes Montalvão foi aluno da Escola Agrícola Benjamin Constant, o conhecido Colégio Agrícola do estado de Sergipe, né? Uma escola federal que formava técnicos agrícolas, uma das escolas mais tradicionais de Sergipe, criada em 1924, quando Sergipe era governado por Maurício Graco Cardoso. Montalvão foi aluno do internato e, neste vídeo de memórias, ele nos dá um depoimento rico, consistente, sobre o que era ser aluno interno do ensino agrícola no Colégio Agrícola Benjamin Constant, que agora é o campus de agricultura do Instituto Federal de Sergipe. Vamos acompanhar o depoimento de Montalvão com as suas informações sobre o que era alimentação, o que era aprender as técnicas que formavam um técnico agrícola, o que era conviver no internato com os colegas, com os professores, com os servidores da escola. É muito bom este depoimento de José Carlos Góes Montalvão. Muito marcante. A de convir, muito marcante. Eu tinha meus 16 anos, né? Muito marcante essa experiência e muito agradável. Muito marcante e muito agradável. Eu tenho lembranças agradáveis de lá. E também tenho lembranças desagradáveis. Desagradável, eu diria que era a alimentação. Subir. Porque o internato, o alojamento, era um pouco abaixo do nível da escola. A escola ficava no alto e o internato embaixo, o alojamento. Subir para fazer alimentação era algo que doía a minha cabeça, porque eu já esperava, na hora do almoço, um famoso gorgulho com feijão. Não era feijão com gorgulho, era gorgulho com feijão. Um doce, quando aparecia, era uma goiabada, um pedacinho de goiabada. Café da manhã, a xícara de café, mungunzá, essas coisas assim. Então, de fato, foi um tempo que me marcou profundamente. Mas a grande verdade é que no meu eu não me adaptava ao estudo da agronomia. Não estava em mim o estudo da agronomia. Eu penso que desde os 16, 17 anos, nascia em mim, brotava em mim, o campo do social e não da agronomia, certo? E eu fiz um relato no depoimento passado, e reitero agora, a minha alegria de ter tido um mestre, um professor, chamado Emanuel Franco, que foi o único dos meus professores, belíssimos professores, que me conheceu na minha intimidade e que me dizia: meu filho, saia daqui, vá embora, não estude aqui não, você não é homem dessas coisas, vá procurar outro caminho, seu caminho é outro. Ou seja, eu tenho esse carinho, esse tributo a professor Emanuel, porque ele me despertou a ler mais, ler outras coisas além da agronomia, zootecnia, etc., que não me agradava. Eu fiz o primeiro ano, passei de ano, normal, com boas médias até. Fiz o segundo ano e, por rebeldia, não passei. Uma tentativa, eu tive boas médias no primeiro semestre inteiro, normal, ano de 67, 1967, e me rebelei. E no segundo semestre eu cheguei a tirar 0 nas disciplinas. Eu não fazia as provas, eu entregava as provas. Era uma maneira de eu me rebelar, dizendo a meus pais que não aceitava ficar naquele colégio,
que não queria ficar naquele colégio. Mas meu pai, com raiva, ou talvez até por necessidade mesmo, só Deus sabe, ele não pôde me transferir e eu fui compelido a estudar, não, continuar estudando. Então, eu repeti o segundo ano, que foi deliberado. Eu perdi o ano por querer perder. Eu entregava as provas sem responder. Os professores ficaram estupefatos. Por quê? Qual a razão? E eu tinha a minha razão. Só Emanuel era quem me entendia. Aí eu me tornei candidato à presidência do Grêmio escolar, de lá do colégio, que foi uma maneira que eu achava, passou na minha cabeça, que, considerando o período revolucionário, de ditadura, etc., que meus pais, então, iriam me tirar do colégio, para que eu não ficasse liderando nada. Um ledo engano. Aí meu pai ficou eufórico, ficou maravilhado que o filho se tornara uma liderança estudantil. Em verdade, eu fui líder estudantil em busca de outra coisa. Eu queria outra coisa, não ser líder estudantil. E nós enfrentamos problemas. Os problemas que a história conta. Que história? O Colégio Agrícola, como você narrou, é um mundo novo. Gente de todo o estado do Sergipe. E pessoas que, em sua maioria, carentes financeiramente. Em sua maioria, deixando claro. Então, teve a famosa ocupação do Colégio Ateneu, em 1968, a ocupação do teatro do colégio, mais especificamente do teatro, e eu participei ativamente daquele movimento secundarista estudantil, representando a minha escola. Entretanto, eu, à época, já tinha discernimento e conclusão que não poderia levar os meus colegas a uma greve, porque o colégio era o suporte da habitação, o suporte da alimentação, o suporte do ensinamento. E os estudantes não iriam suportar ficar em greve quando eles precisavam estudar, dormir e comer. Eu fiquei no sacrifício, eu fui para Caju, abandonei a escola agrícola e fui para Caju, ficando lá no Teatro Ateneu durante quase 5, 6 dias, se não me falha a memória, que aconteceu essa ocupação, que eu tenho a honra de ter participado, conhecido, à época, alguns valores, como Clodoaldo, o pequenininho, ainda me lembro dele do tamanho, da estatura dele, que era também companheiro nosso de movimento estudantil. Né? Então, foi essa a minha passagem, e aí, no intervalo do primeiro para o segundo, esses fatos aconteceram no primeiro semestre. Eu tenho um tio, à época, era tio Belmiro, da Silveira Góes, desembargador, e que a conversa que chegou lá em casa é que seria interessante que eu saísse de Aracaju, saísse de Sergipe, para estudar, viver, enfim, em outro lugar, pela minha passagem no comando do Grêmio Escolar de lá do município, lá do Colégio Agrícola Benjamin Constant. Não sei se é verdade, nunca fui apurar isso, mas como era o que eu mais queria, então eu aceitei essa máxima como verdade e fui embora para Salvador, sob a premissa de que iria estudar lá em Salvador. Mas nasceu em mim a vontade de trabalhar. Eu tinha 18 anos, iniciante, eu sou do mês de outubro,
e tinha acabado de completar 18 anos, fui para Salvador e bati nas portas do velho Jornal à Tarde, lá em Salvador, na Castro Alves, número 5. E a partir daí, eu enveredei no caminho do jornalismo em 1969. Jailson Santana, médico, que se tornou cardiologista, que se tornou dono da Uniclínica, ele foi da minha turma, ele era da mesma sala minha. E éramos famosos do intercâmbio das merendas, dos lanches, porque a mãe de Jailson, lá da capela, sempre mandava frutas, doces para ele. Minha mãe também fazia a mesma coisa. Então havia um intercâmbio de troca de guloseimas. Tem um outro, eu estou falando assim dos famosos, né? Dos famosos. Tinha, que o nome não está me ocorrendo agora, mas era irmão de Jerônimo Reis, Aloísio, o nome dele era Aloísio. Depois se tornou químico industrial, reside em Salvador, de Lagarto, uma tradicional família, dos reis lá de Lagarto, e que a mãe também abastecia com merenda. No nome antigo era merenda, né? O lanche era merenda. Então, tinha uma coisa que me marcou bastante. Você provocou antes alguma coisa que tivesse sido marcante. Banheiro coletivo. Um bando de homens se ensaboando e tomando banho. À época não tinha essa palavra chamada bullying, e não havia também o politicamente correto. Não tinha nada disso. Então tinha um jovem, só vou dizer a cidade, não vou citar o nome, oriundo de Itabi, e que tinha, vamos dizer assim, talvez tenha sido criado pela avó, então ele tinha umas inclinações diferenciadas do grupo que estudava lá. Pronto, foi um sucesso. O primeiro dia de banho desse companheiro, desse colega. Ai, Deus, que indecência! Todo mundo pelado. Se tornou o nome dele durante todo o período de estudo lá no Agrícola. O apelido dele passou a ser Indecência, fruto dessa primeira aparição. Então, também tem muita gente, eu não sou muito bom de nomes, mas eu tenho boas lembranças de belos colegas de Propriá. César Cabral, de Propriá, estudou lá também com a gente. Adailton, de Propriá. Paulo Lobo, de Propriá. Tinha muita gente de Porto da Folha, de Canhoba, enfim, belos colegas de trabalho, belos colegas de estudo, e também lá iniciava-se o ensinamento em feminino, mas não era internato, não havia internato para ela, era no regime semi-internato. Então, as garotas tinham um ônibus que trazia elas de Aracaju e estudavam lá. Nesse período foi que iniciava-se o colégio a ser misto, mas com esse detalhe, somente aulas. Não havia assim, o alojamento feminino, né? Seria uma beleza se tivesse um bocado de gente ia ficar passeando a noite toda, mas não tinha. Então a gente só via mulher de manhã na hora de aula, né? Na hora de aula. Pois o agrícola, ele tem o lado positivo e tem o lado negativo, eu não posso negar. Eu não queria estudar lá. Essa que é a grande verdade, eu não queria estudar. Fui compelido, fui obrigado, fui determinado a estudar lá.
E, graças a Deus, eu saí. Eu não fiz, obviamente, não concluí o curso técnico agrícola, tá certo? Que era o sonho de consumo de fazer o técnico agrícola, que era uma excelente escola. Eu quero deixar meu tributo, meu reconhecimento, que se tratava de uma excelente escola, muito bem dirigida e muitos bons colegas. O ruim de lá era eu. Eu é que não me sentia bem. Mas a escola, como conceito, era uma escola credenciada. Tem uma ideia, Jorge? Nós não tínhamos sequer os nomes dos... Qual era o nome, meu, que poderia ser dado? Estou esquecido. Os encarregados da segurança, da disciplina. Eles eram dominados por número. 1, 2, 3. Um que me marcou muito foi o 5. 5 era austero, duro. Se pegasse um aluno fora de sala de aula, ele levava para a diretoria, etc. Muitos anos depois, encontro o 5 como motorista de Roberto. Ele terminou a vida como motorista de Roberto. Roberto foi professor de lá, e ele se aposentou, e Roberto levou ele para... era uma pessoa de bastante confiança, um ser humano maravilhoso. Enquanto ser humano, maravilhoso. Mas, de fato, o colégio agrícola era muito rigoroso. Agora, calcule para um tal de menino rebelde chamado Montalvão vivenciar isso, fugir da escola. A gente fugia pelo mato, ia se bater lá na BR para pegar uma carona para ir para Aracaju. Lá pelas tantas, chegava 5 e outros vigilantes e nos conduzia de volta para a escola, como se nós fôssemos... Lá nós éramos segregados, nós éramos presos, nós não podíamos sair. É outra lembrança que eu tenho de ir para a estrada, pegar carona para ir para Aracaju, né? Porque também não tinha dinheiro quase, o dinheirinho era contadinho. Então, a gente ia para a estrada pegar carona. Eu acho que penso que dava uns 3 quilômetros da sede da escola para a BR, em torno disso, mais ou menos isso. E os mais malandros, dos quais eu sempre participei como um dos mais, a gente dava uma fugidinha. Até para as festas que tivesse em Aracaju, a gente saía de noite, ia para Aracaju para as festas e voltava de madrugada para de manhã cedo estar tomando café, porque tinha lá a relação dos alunos. E era contadinho. Eles contavam. Pavilhão tal. Aí sabia quem era do pavilhão tal. Era rigoroso, rigoroso. Diria que era um pouco militarizado até. Eu não posso ter muita expertise na coisa, eu não servi ao exército, por exemplo. Então, eu não sei como seria lá no exército. Agora, no colégio agrícola, me vem essa lembrança que eles não eram conhecidos por nomes, eram conhecidos por números. E o que mais me marcou foi o estimado 5. Mais marcou ainda quando eu encontro ele nos Aracaju, ele já velho, trabalhando com o Roberto, enfim. Aí a gente conversava coisas do passado, ele ria, entendeu? Você me deu muito trabalho, isso aqui é muito bom mesmo. Era rigoroso, confesso que era rigoroso. Mas era liberado para ir para as casas, retornar para as casas. Como eu tinha uns filhos prósperos aqui em Aracaju, eu vinha para casa dos meus tios. O tio José, que era dono do DNCRI Magazine, o tio Candinho, que era deputado estadual, residia ali na rua de Estância Esquina com Lagarto, de frente àquele famoso pastel que tem ali naquela casa de andar, era de tio Candinho. Tio Candinho foi casado
com uma irmã de mamãe. Mas você sabe que antigamente nós tínhamos essa afinidade de chamar de tios, né? As pessoas mais velhas eram tios, quanto mais o cabra que casou com uma tia. Então, tio Candinho era um político lá de Simão Dias, fazendeiro lá de Simão Dias, que é uma lembrança gostosa, eleição, lá em Simão Dias. Dorinha de um lado, tio Candinho de outro, a matança de 2, 3 bois para poder alimentar o eleitorado todinho que chegava. Essa coisa de criança, isso eu tenho essa lembrança do dia da eleição, porque era um dia de festa, né? Um grande dia. Tio Candinho de um lado e Dorinha e Celso de Carvalho eram as lideranças que tinha lá em Simão Dias. Muito raramente ia a Simão Dias. Só um período de festa. Se tivesse Simão Dias, eu ia. Mas se não tivesse, eu optava Aracaju. 17 anos de idade, 16 anos de idade, já cansado de tanto Simão Dias do passado, queria conhecer coisa nova. Queria estar tem nada melhor do que um domingo de ir à praia, depois 2 horas da tarde ir ao Cinema Palace, depois comer um cachorro quente em São João, depois ir na sorveteria Cinelândia, tomar um sorvete, ficar naquele foltim da João Pessoa e do Palácio, optar de ir para a matinê dançante da Atlética ou o jantar dançante do iate. Eu estava descobrindo um novo mundo. Simão Dias eu já sabia tudo de cor e salteado. Eu precisava conhecer a cidade grande, fazer novas amizades, frequentar o parque, ver os malandros do parque, no fundo da catedral, conhecer Barrinhos, conhecer Lisboa, conhecer Sergipe como um todo, Wilson do Gavetão, enfim, Lânia Duarte. Então, eu, estudante, eu tive o prazer de conhecer os grandes líderes, Jackson Barriga de Lima, Teteia, outro Jackson, né? Teteia, chamava de Teteia, Benedito, Gama, Lânia, que eram da Faculdade de Direito, né? Principalmente quando eu participei do tal do movimento grevista, eram o Wellington Mangueira. O Wellington Mangueira já nos ensinava, já eram os líderes que passavam as informações para os estudantes secundaristas. Porque o Wellington, principalmente, tem um histórico escolar, né? O Wellington, desde o tempo secundarista, ele já era uma liderança em grêmios. Tem a história de que ele teve uma briga, ele foi esfaqueado em Lagarto. Desse time todo, eu tenho um apreço no velho coração, pelo que nós chamávamos à época de velho. O velho. Você lembra quem seria o velho, Jorge? Certo? E porque, inclusive, os caminhos nos conduziram. Então, aceitou esse relacionamento, essa amizade familiar. Eu conhecia a esposa dele, ele conhecia a minha família, eu era recém-casado. Enfim, de todos, o que eu tive mais proximidade foi com o danado do Marcelo. Mas tenho muito carinho a todos. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough.